Quando você ouve a palavra Irã, o que vem à sua mente? Provavelmente imagens de conflitos, tensões geopolíticas, sanções econômicas e manchetes de guerra que dominam o horário nobre. É isso que o mundo foi condicionado a ver nas últimas décadas, através das lentes limitadas da grande mídia. Mas, pare por um segundo e reflita. E se eu te dissesse que existe uma cortina de fumaça? Que por trás de cada notícia alarmante de mísseis e retórica política, o Irã guarda um segredo milenar. Uma herança imperial tão profunda, tão vasta e tão complexa, que resiste silenciosamente, quase intocada, à margem dos olhos do mundo moderno. Como é possível que belezas tão imponentes e mistérios ancestrais sobrevivam em um dos territórios mais disputados e observados do planeta? Hoje, aqui no lado B da Terra, nós vamos atravessar as fronteiras do noticiário comum. Eu vou te guiar por 10 pontos cruciais, repletos de fatos históricos e técnicos, que revelam o verdadeiro tesouro iraniano. Fique comigo até o 10º ponto, porque a descoberta final vai mudar completamente tudo o que você achava que sabia sobre este país e sobre a própria história da civilização humana. Preparado? Vamos começar essa jornada profunda. Ponto número 1. O caldeirão de extremos geográficos. Para entender esse segredo, primeiro precisamos olhar para a própria pele da Terra e entender a geologia única deste lugar. O Irã não é apenas uma massa de areia monótona, como muitos imaginam erroneamente. Ele é um gigante geográfico de mais de 1.700.000 km², abrigando uma população vibrante de 87 milhões de pessoas. É um verdadeiro caldeirão de culturas, moldado por contrastes que beiram o impossível e desafiam a biologia. De um lado, temos o deserto de Lut, oficialmente reconhecido pela Unesco como um dos lugares mais quentes da face da Terra. Pesquisas de satélite da NASA já registraram temperaturas de solo aqui que ultrapassaram os 70 graus Celsius. Este deserto é um arquivo geológico vivo, com formações de sal chamadas caluts, que parecem cidades fantasmas esculpidas pelo vento ao longo de milhões de anos. Mas, ao girar a câmera para o norte e para o oeste, você se depara com o oposto absoluto, as imponentes cordilheiras de Alborz e Zagros, onde os picos nevados ultrapassam os 5.000 metros de altitude e abrigam até estações de esqui modernas que funcionam durante todo o inverno. Ponto número 2. A fortaleza natural e a resiliência. E aqui está o primeiro detalhe técnico fundamental que explica a resiliência deste povo. Essas montanhas não são apenas uma moldura bonita para a paisagem. Historicamente, funcionaram como uma fortaleza natural intransponível contra invasores nômades, exércitos mongóis e forças estrangeiras de diversas eras. Foram essas muralhas de pedra e neve que protegeram o núcleo da cultura persa de ser totalmente diluído por sucessivas invasões ao longo dos milênios. A geografia do Irã ditou a sobrevivência do povo e permitiu que eles mantivessem tradições linguísticas e artísticas que, em outros lugares vizinhos, foram extintas pela assimilação cultural forçada. Ponto número 3. O berço da tolerância imperial. Essa proteção natural permitiu o florescimento de algo extraordinário que mudaria o curso da ética mundial. Avançando na nossa jornada, descobrimos que o Irã é o berço do Império Persa Aquemênida, fundado por Ciro o Grande, por volta de 550 a.C. Mas o que faz Ciro ser uma figura reverenciada até hoje por líderes mundiais, filósofos e até mesmo por textos bíblicos não foi a força bruta de seus exércitos ou a crueldade de suas conquistas. Foi a sua visão de governança revolucionária. Em uma era de barbárie absoluta, onde o destino comum dos vencidos era a execução em massa ou a escravidão hereditária, Ciro estabeleceu fundamentos de tolerância religiosa e autonomia cultural para os povos conquistados que eram sem precedentes na história antiga. Ponto número 4. O cilindro de Ciro e os direitos humanos.
Isso nos leva ao nosso quarto ponto de embasamento histórico: o cilindro de Ciro. Escrito em caracteres cuneiformes acadianos em uma peça de argila, este artefato, descoberto em 1879, é considerado pela ONU como a primeira declaração de direitos humanos da história da humanidade. Ele não apenas permitiu que os judeus retornassem de seu exílio na Babilônia para Jerusalém para reconstruir seu templo, como também estabeleceu formalmente que todos os cidadãos do Império tinham o direito de escolher sua própria religião e sua própria ocupação profissional. É um paradoxo poético fascinante que um país hoje frequentemente associado a regimes de ferro e restrições sociais seja, na verdade, o berço original do conceito de liberdade de consciência. Ponto número 5. A engenharia do impossível em Persépolis. Se a filosofia política deles era avançada, a engenharia de suas cidades beirava o que hoje chamaríamos de impossível para as ferramentas de bronze e ferro da época. As ruínas de cidades como Persépolis e Passargada são a prova física de uma era de ouro, onde a matemática, a astronomia e a estética se fundiram em uma engenharia sem precedentes. Os antigos arquitetos persas utilizavam conceitos de geometria tão precisos que suas colunas gigantescas, com mais de 20 metros de altura, resistiram a terremotos devastadores por mais de 2.000 anos. A técnica era brilhante e visionária. Eles utilizavam grampos de metal e chumbo fundido para unir blocos de pedra que pesavam toneladas, sem o uso de qualquer tipo de argamassa. Isso criava uma estrutura flexível que absorvia as ondas sísmicas em vez de rachar sob a pressão, um conceito que só seria redescoberto pela engenharia moderna muitos séculos depois. Ponto número 6. O segredo da água e os canais. Mas a genialidade persa não estava apenas na frieza da pedra bruta. Estava no controle magistral do recurso mais escasso e valioso daquela região: a água. O sexto ponto de nossa jornada revela a ciência milenar dos Qanats. Em um ambiente extremamente árido, os persas criaram sistemas de irrigação subterrânea que traziam água de aquíferos localizados nas montanhas distantes por gravidade. Eles transportavam o líquido por quilômetros por baixo do solo para evitar a evaporação imediata no sol escaldante do deserto. Alguns desses canais possuem poços de inspeção que chegam a 300 metros de profundidade, escavados inteiramente à mão com uma precisão topográfica que ainda hoje assombra hidrólogos e engenheiros modernos. Foi essa tecnologia que permitiu a criação dos icônicos jardins persas, oásis de simetria, frescor e vida, que deram origem à própria palavra paraíso nas línguas ocidentais. Ponto número 7. Isfahan e a arquitetura do infinito. Essa busca pela ordem matemática e pela beleza espiritual reflete diretamente na arte e na arquitetura de Isfahan, o nosso sétimo ponto. Conhecida historicamente como metade do mundo, a cidade de Isfahan abriga a praça Naqsh-Jahan, uma das maiores e mais impressionantes praças do planeta. A arquitetura de suas mesquitas imperiais, com sua azulejaria em tons de azul profundo e padrões fractais complexos, não é meramente visual, é uma representação física da cosmologia islâmica e persa. Cada padrão geométrico que você vê nessas paredes é uma mensagem matemática de infinito, onde o caos da natureza é domado pela simetria divina. Ponto número 8. O Farsi como escudo cultural. Mas como eles mantiveram essa identidade viva e vibrante após tantas conquistas árabes, mongóis e turcas? A resposta técnica está no idioma Farsi. Diferente de muitas nações vizinhas que foram totalmente absorvidas culturalmente e passaram a falar exclusivamente a língua de seus conquistadores, os iranianos lutaram ferozmente para preservar sua língua original. O Farsi é a chave mestra que abre as portas de toda essa riqueza cultural. É a língua de gigantes da literatura como Rumi, Sadi e Omar Khayyam.
Para um iraniano médio, a poesia não é um passatempo de elite ou um estudo acadêmico, é um código de conduta diário, um escudo invisível que protege a alma da nação e mantém viva a memória de quem eles realmente são, independentemente de quem esteja no poder. Ponto número 9. O Ta'aruf e a diplomacia do coração. E isso nos traz ao ponto que talvez mais choque e confunda qualquer estrangeiro que pisa no país pela primeira vez: o conceito sociocultural de Ta'aruf. Esta etiqueta de hospitalidade extrema é uma dança social de extrema gentileza, respeito e autonegação que muitas vezes desafia a lógica puramente transacional do mundo ocidental. O povo iraniano usa essa cortesia e essa abertura como uma estratégia de paz e de resistência passiva. Ao receber um desconhecido com honras de um rei, eles estão mostrando pessoalmente a cada estrangeiro que o coração da antiga Pérsia é acolhedor, vibrante e generoso. É a forma mais poderosa que eles encontraram de dizer ao mundo: nós somos muito maiores e muito mais antigos do que os governos temporários que nos representam nas manchetes sensacionalistas. Ponto número 10. A essência inabalável da fênix persa. Finalmente chegamos ao 10º ponto, a grande descoberta final. O verdadeiro segredo que o Irã esconde das câmeras de guerra e do mundo não é um arsenal militar, nem uma estratégia geopolítica nuclear. É a sua própria essência inabalável de continuidade histórica. Através de milênios de quedas de dinastias, revoluções violentas e sanções internacionais sufocantes, o espírito persa nunca foi quebrado. Ele apenas se adaptou, se refinou e se fortaleceu. O verdadeiro tesouro é essa capacidade quase sobrenatural de preservar uma identidade rica e uma sabedoria milenar que continua a desafiar as percepções simplistas e muitas vezes preconceituosas do mundo exterior. O Império Persa hoje não é de fronteiras geográficas ou de exércitos em desfile, mas de pessoas que guardam uma chama cultural que nenhuma guerra, por mais longa ou destrutiva que seja, conseguiu apagar. Por trás das manchetes sensacionalistas, existe um mundo de sabedoria e beleza esperando para ser descoberto por quem tiver a paciência e a abertura de estudar suas camadas mais profundas. E agora, eu quero saber de você. Diante de todo esse embasamento histórico e técnico que exploramos hoje, como você enxerga o equilíbrio entre a modernidade conturbada do Irã e esse passado glorioso que insiste em sobreviver? Qual desses fatos sobre a engenharia, a filosofia ou o comportamento persa mais mudou a sua visão inicial sobre o país? Deixe sua opinião detalhada nos comentários e eu faço questão de ler e debater com quem busca o conhecimento real. Se você gosta de explorar o que o mundo esconde por trás da superfície, inscreva-se agora no Lado B da Terra e ative todas as notificações. O mundo é vasto e cheio de segredos, e nós estamos apenas começando a revelá-los. Até a nossa próxima jornada investigativa aqui no Lado B.